Então, nós vamos ver o teste condicional em JavaScript. Ele se assemelha muito ao C, né? Então, acredito que vocês não vão ter grandes dificuldades, né, em resolver problemas de teste condicional em JavaScript. Então, nós precisamos declarar as variáveis, né? Hoje eu vou mostrar para vocês também como que a gente pega os valores do formulário, leva para o nosso arquivo JavaScript para a gente poder manipular os dados lá, né? E depois, então, mostrar alguma mensagem com o retorno desse algoritmo. Então, essa parte aqui eu já mostrei para vocês, né, que é possível, então, concatenar diferentes tipos dentro de um alert, né, para mostrar. E aí, então, a gente entra na parte de testes condicionais. Bom, então, lembrando um pouquinho, né, os testes condicionais, eles são conhecidos como comandos de decisão. Então, vocês vão ver, né, não só em algoritmos, vocês vão ver aqui em JavaScript, vocês vão ver em outras disciplinas de programação. Então, é bom que vocês compreendam bem o funcionamento, tá? Como eu já comentei, então, eles fazem, então, um comando de decisão que altera o fluxo do programa. Então, fazem com que esse programa vá se comportar de uma forma ou outra. Então, dependendo do que a gente está testando, né, ele vai trabalhar, executar uma sequência de ações ou outra sequência, né? Então, uma condição é uma expressão booleana. Então, a expressão ou ela pode ser verdadeira ou falsa. Caso seja verdadeira, então, vai executar o bloco de instruções correspondentes ao comando de decisão. Se for falso, ele não vai executar. Então, ela também aqui no JavaScript pode ser uma expressão simples ou agregar outras expressões, né? Então, a gente pode ter aqui várias expressões para teste, né? Então, por exemplo, posso ter lá A maior que B e C maior que D, né? Então, eu posso ter vários E's ali, né? Vários ANDs ou OUs, né? Ou posso ter várias negações nesse mesmo teste. Os operadores matemáticos, então, também são os mesmos de algoritmos, né? Então, o maior, o menor, a igualdade, o maior igual, né? Menor igual e o diferente. Então, esses operadores também são semelhantes e têm as mesmas funções. Os operadores booleanos, né? Aqui, então, a gente pode utilizar, no caso, um teste para verificar se aquela expressão for verdadeira, e nós podemos usar esse retorno da expressão, né? Então, eu posso usar o true lá, o resultado, né? Então, dependendo do problema que a gente vai resolver, nós podemos fazer o uso do true ou false. Então, outra coisa o operador ou, né? Que nós temos também em C, né? Usamos aqui da mesma forma. E o resultado do operador ou, né, é sempre verdade se pelo menos uma das expressões for verdade. Então, significa que se eu tenho verdadeira numa dessas comparações, né, o resultado vai ser verdadeiro. Agora, o AND, né, lembrando um pouco,
é verdade se todas as expressões forem verdades. Então, se eu tenho um teste aqui, eu tenho um E e um outro teste, então nós temos que ter os dois verdadeiros para a expressão retornar verdadeiro. E o operador de negação, né, ele nega a resposta. Então, se a expressão ela for falsa, o resultado vai ser verdadeiro. Se for verdadeiro, retorna falso. Então, aqui nós temos a sintaxe, né, no JavaScript para o teste condicional. Então, vejam que ele se assemelha muito à linguagem C, né? Não temos muita diferença aqui. Temos o if, né, que é o comando C. Entre parênteses a gente coloca a condição, abre chaves, comandos, fecha chave. Aqui tem um exemplo, então para verificar se o 5 é menor que 0. Né? Então, se 5 menor que 0, aí tem um comando aqui para escrever direto na página, né, HTML. Então, ele escreve valor negativo. Eu particularmente prefiro usar o alert, tá? Porque às vezes dependendo do navegador, essa mensagem não aparece, né? Então dá bastante problema. O alert é bem prático, ele mostra a mensagem sempre pra gente. Então é mais fácil de usar para não dar aqueles conflitos, né? Aqui tem um teste de decisão composta, então essa aqui seria simples, né? Um if simples. Aqui nós temos com if e else. Então, se o valor, né, que é 5, for menor que 0, então ele vai escrever valor negativo. Se não, né, valor positivo. Ou seja, a gente tem um bloco de comandos caso a expressão seja falsa. Né? Então, nesse caso, como o valor é 5, 5 é maior que 0, então ele não entra nesse bloco, vai direto para o else e vai escrever essa informação, né, de valor positivo ou nulo. Aqui tem uma outra decisão composta com if e else e else if, né? Então, eu tenho uma primeira condição, né? Caso o valor seja negativo, ele apresenta a mensagem valor negativo. Se não, e aí eu tô comparando mais uma condição. Se o valor for maior que 0, então o valor é positivo. Se não, né, o valor é 0. Ou seja, eu tenho uma condição, se ela for falsa, ele vai testar a segunda. Se ele não, se ele for verdadeiro, vai parar aqui. Caso contrário, né, ele para no próximo. Então, é um outro teste de decisão composto, agora por vários if else, né? Temos aqui, então, não só o else, né? Nós temos mais uma comparação no meio. Então, lembrando por que a gente usa o else aqui, é para que, se essa condição for verdadeira, ele nem vai testar essa aqui. Então, ele nem vai perder tempo aqui, processamento, testando essa segunda condição. Se eu tivesse if aqui de novo sem o else, ele vai testar a primeira. Se essa for verdadeira, vai mostrar a mensagem. Se eu tivesse só o if aqui testando a segunda, ele ia testar também. Né? Então, é por isso que a gente usa o else, da mesma forma que usa no C++. Tá? Então, a sintaxe é praticamente a mesma em questão dos comandos de decisão. O que muda mesmo é a leitura, né, que a gente vai ver hoje, e também a leitura, então, desses valores do formulário, né, e mostrar esses valores.
Aqui tem um exercício, mas antes a gente vai fazer um exemplo aqui. Então, eu vou fazer um exemplo com vocês. Nesse exemplo, eu vou criar um formulário, tá? Então, vamos lá. Form. E esse formulário, então, ele vai receber nome, sobrenome e idade, tá? Então, ele vai ter que ser um formulário do tipo GET, que vai passar informações para o JavaScript. E aí, a gente tem que dizer qual é a função que vai ser responsável por capturar esses dados lá no JavaScript. Não temos ainda a função, então por enquanto eu vou criar só o formulário. Então, eu vou criar um label aqui, que vai escrever nome lá no meu HTML. Vou colocar aqui uma quebra de linha só para dar um espaço entre um e outro. E aí aqui eu vou colocar um input do tipo text para receber o nome da pessoa. Vou dar um ID para esse elemento, porque a gente vai usar depois. Então, fname vai ser o ID, né? Depois a gente vai ver que nós vamos capturar o valor passado nessa caixa de texto pelo ID dele, né? Então, por isso que é necessário. Então, o nome desse componente é fname. Vou dar uma quebra de linha aqui de novo. O próximo dado, então, também é um input. Aqui nós vamos... Oi? Pra que serve esse name? Por que tem que nomear ele? O name é o nome do componente. Depois do ID. É o nome do componente, né? Então, na realidade, aqui por enquanto a gente não vai usar, mas por padrão a gente precisa inserir, né? Para não dar problema no componente. Então... Tá, obrigada. Tá, nada. Tá, então aqui o próximo... esqueci o label aqui. O label do sobrenome. Vamos colocar um BR aqui para dar um espaço. Uma quebra de linha. Agora sim, o input. Então, o tipo também text, né? Bem semelhante ao nome. Então, aqui eu vou dar um ID. Vou botar lname. Dar um nome para ele, né? E por último, eu vou criar mais um para receber idade da pessoa. Quero mostrar para vocês a captura de um string, né, do tipo, então, um tipo de dado string e um tipo inteiro, tá? Então, aqui vai ser idade. Input para a idade vai ser do tipo number, né? Vamos colocar number. Colocar na mesma... Então, ID, name, idade. Ok, então
a gente criou o formulário. Vamos salvar. Por enquanto, então é só um formulário comum com o nome, né? Então vai escrever nome na tela. Vai ter uma caixa de texto, né? Com ID FName, sobrenome, então outra caixa de texto, né? Com outro ID. E por último, mais um label, né? Mais uma informação lá. E um input do tipo number, porque é idade, né? Então, com ID e idade. Vamos ver como é que ficou isso por enquanto. Vamos abrir aqui. Então, o nome do meu arquivo é exemplo aula. Vou abrir. Então tá aqui, ele com as 3 caixinhas, o label, né, uma caixa de texto, label, né, caixa de texto. E idade é do tipo number, então eu tenho essa possibilidade aqui de usar as caixinhas para preencher. Até aí, nós já conhecemos, né, o processo. Agora, vou acrescentar também um botão que vai ser responsável por enviar essas informações. Então, um botão do tipo Submit e ele vai enviar informações. É o valor dele. Vou salvar, vou atualizar minha página. Agora, então, eu tenho um botão, então eu posso preencher e enviar. Então vejam que ele já vem aqui sendo passado na URL, né, a informação por causa do botão Submit, tá? Então eu posso colocar OK também, né, tanto faz. Fica a critério de vocês. Agora eu vou criar um novo arquivo, vou salvar ele. Então, vou salvar esse arquivo com o nome script exemplo.js. Então, esse script, ele vai ser responsável por conter, então, a função que vai ser responsável, então, pelo nosso algoritmo. Então, a função eu vou chamar de minha função, né? Vocês podem escolher um nome melhor se quiserem, fica a critério de vocês. Agora, eu vou colocar um alert aqui que vai capturar, então vai capturar um elemento. Então, ele vai fazer um get, ele vai pegar o que tem dentro do elemento FName. Então, eu quero o valor desse elemento. Então, o alert é para mostrar, né? E o document.getElementById, então, pega o elemento pelo ID, né? Pega esse valor do elemento pelo ID, então ele vai pegar de qual elemento? FName. Quem é o FName? É essa caixa aqui, né? Que a gente definiu aqui no HTML, ó. Então, FName é a caixinha do nome, tá? E aí ele vai mostrar isso na tela para mim. Porém, eu tenho que voltar ainda aqui no HTML para fazer 2 coisas. Uma é dizer que o meu formulário ele é onSubmit, então ele vai chamar a função minha função que eu defini
lá no JavaScript e ele vai pegar as informações pelo método get. A outra coisa que eu tenho que fazer, né, não podemos esquecer, é chamar o script, né, linkar ele aqui no head. Então, o nome do meu script nesse caso é script exemplo.js. Agora sim. Então, as modificações que eu fiz agora foi linkar o meu JS, meu tipo de arquivo JavaScript, e fazer o meu formulário enviar o dado para minha função pelo método get. Agora eu vou atualizar aqui, vou preencher o formulário. Quando eu clico em OK, o que acontece? O nome que eu coloquei aqui foi enviado pelo método get aqui na URL para o arquivo JavaScript. O JavaScript tinha um alert que buscava então a informação do elemento input, né, lá que se chamava LName, e mostrou então essa informação, tá? Então até aí a gente capturou, né? Então o dado que estava no elemento fname. Agora eu vou capturar o valor da idade e também armazenar ele numa variável. Então aqui eu somente peguei o valor e não fiz nada com ele. Agora eu vou criar uma variável para receber nessa variável e aí a gente pode trabalhar com if else, tá? Então, primeiro eu vou declarar uma variável, não preciso dizer no JavaScript qual é o tipo, tá? Então, para mim pegar é a mesma coisa sempre, document.getElementById. Qual é o ID da idade? O ID é idade mesmo. Então, idade. Ponto velo. Agora eu vou colocar um alert aqui para mostrar essa variável só para a gente ver se deu certo. Então, só para mim testar. Professora, Oi. eu não estou conseguindo fazer o alert no exercício da aula passada também, eu não consegui fazer ele funcionar. Tá, tu colocou entre aspas a informação que tu quer colocar? Sim. E ele não abre, não mostra a caixinha. Não, eu vou tentar copiar igual o que a senhora tem ali, deixa eu ver. Ver se tá certinho. Tá. Cuidado que aqui eu tô mostrando uma variável junto, tá? Com a informação. O do primeiro nome eu consegui, deu certo. Deu certo? Às vezes a gente se perde em alguma coisinha ali, algum detalhe, algum ponto, né? Tem que ter cuidado. Tá, então eu vou ver agora se ele capturou a idade, né? Então eu vou atualizar minha página. Clico em OK. Capturou o nome e agora capturou também o número. Então, além de capturar agora o que estava no componente do fname, a gente tem também do componente idade. Pessoal, tem alguma dúvida até aqui? Vocês entenderam a diferença desse aqui para esse aqui?
o JavaScript ele é muito bom para manipular, né, os elementos. Então, eu posso, como eu disse para vocês, capturar um elemento e jogar direto no alert, ou eu capturo o elemento e guardo dentro de uma variável. Tá? Então, agora, vamos fazer um if aqui no meio. Então, vamos acrescentar um if. Eu vou colocar assim, se idade menor que 16, colocar um alert e dizer aqui que não pode votar. Else. Não vou colocar if, vou botar direto else. Pode votar. Então, eu fiz uma condição aqui para verificar se a pessoa tem idade para votar ou não. Então, se a idade for menor que 16, ela não pode votar, então eu vou receber um alerta na página. Se não, ela pode votar. Vou atualizar aqui. Então, vai aparecer todos os alertas que eu coloquei antes e não pode votar, porque entrou nessa condição, então, que a idade é menor que 16. Agora eu posso também comentar, né? Então, posso deixar comentado aqui. Posso capturar, então, esse nome também e mostrar depois, né? Então, isso aqui eu só tenho que tomar cuidado quando eu capturo uma variável, tá? Vou colocar aqui aquele exemplo que a gente viu nos slides, aquele valores positivo e negativo também. Então, se idade menor que 0, então eu vou colocar aqui valor negativo. Quem quer usar document.write também pode, mas como eu disse, às vezes ele é meio chatinho, ele não aparece, dependendo do navegador. Então, idade menor que 0, valor negativo. Agora eu vou colocar um else if. Idade maior que 0, valor positivo. Se não, o valor é 0. O pessoal tem que tomar cuidado também, com a minha função aqui, que ela tem uma chave aberta, eu tenho que fechar ela, tá? Senão não funciona. E o JavaScript, ele pode dar problema e a gente não vê. Para ver se deu problema, eu tenho que vir aqui no navegador, clicar em qualquer local da página e clicar em inspecionar. Aqui no inspecionar, a gente consegue ver os elementos, né, da página que eu coloquei. E agora aqui no console, aqui ele vai dar o erro. Aqui que ele vai apresentar o erro para nós, mas às vezes fica difícil de interpretar o erro que tá dando, né? Uma possibilidade é colar no Google e tentar investigar, tá? Mas pode ocorrer erro, né? Por exemplo, ele vai mostrar para nós quando não fecha uma chave, ou se aqui eu estou chamando um elemento que não existe no HTML. Então, tudo ele vai dar erro para nós e vai aparecer aqui no console. Vou atualizar aqui. Agora eu vou testar
os valores se são positivos ou negativos. Então, ele caiu na minha condição, né? O 5 é um valor positivo, né? Porque eu digitei uma idade maior que 0. Se eu digitar uma idade menor que 0, menos 2, ó, o valor é negativo. Claro que depois, quando vocês construírem uma página, não vão estar usando o alert, né? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que envia para um componente lá para o HTML de volta. Por enquanto vamos só buscar, tá? Para a gente não confundir vocês. Então agora eu sugiro que vocês criem esse exercício aqui, esse formulário, então, com nome, altura e peso, e aí façam o cálculo do IMC, e aí com base naquele cálculo, vocês vão fazer essas condições aqui, né? Esse é um exemplo bem simples, né? Temos a tabelinha, e aí vocês usem essas condições da tabela para inserir. Daí a situação aqui, por enquanto, vocês colocam um alert como eu estava fazendo até agora, tá?